Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, hoje vamos falar do livro de Ezequiel, voltando aos nossos esboços panorâmicos aí de cada livro da Bíblia. E vamos falar desse livro que trata da história e das mensagens do profeta Yehezkel. Yehezkel em hebraico significa Deus traz forças. E assim como na vida de todos os outros profetas, nós entendemos que a vida do profeta era uma mensagem, não somente ele trazia uma mensagem, mas ele era uma mensagem, e assim também na vida do profeta Ezequiel. Ele passou por muitos momentos difíceis, mas nessas mensagens que ele trazia através da sua própria vida, ele traz também a mensagem de que Deus nos traz força, mesmo nos momentos mais difíceis. Nós vamos ver um termo que vai ser muito usado e que o próprio Deus chama o profeta, que é filho do homem. Filho do homem é a tradução de Ben Adam em hebraico. Ben Adam significa o filho de Adão, o filho do homem, ser humano, né? Em hebraico quer dizer ser humano. E é como se Deus estivesse se referindo a ele como o mortal, o homem, figura mortal, digamos assim, né? E é justamente esse pseudônimo que nós vamos ver muito fortalecido através das mensagens do profeta Daniel, e também o próprio Senhor Jesus traz para si esse pseudônimo. Muitas vezes o próprio Senhor Jesus, ao se referir a si mesmo, ele diz filho do homem. Então, é um termo que Jesus usa para falar sobre a sua natureza humana, sobre a sua missão como homem, né? E nós vamos ver no livro de Ezequiel uma mistura da literatura apocalíptica, existem momentos em que se trata muita simbologia, e também profética, né? Quando ele traz uma mensagem mais direta. Ele era sacerdote, Ezequiel era filho de um sacerdote, e ele foi levado cativo já na primeira invasão babilônica, antes da destruição do templo, e ele foi levado cativo, ele devia ter aí os seus 25, 26 anos aproximadamente. Era o período de preparação do sacerdote, porque os sacerdotes começavam o sacerdócio a partir dos 30 anos, então era o período que Ezequiel estava se preparando para servir no templo, né? E é justamente quando ele tem a primeira visão, a primeira vez que Deus fala com ele tem já os seus 30 anos, é justamente o ano que ele iniciaria o sacerdócio, mas ele está lá no cativeiro, né, às margens do rio, se lamentando, e ali Deus fala com ele. O livro começa cerca de 5 anos depois de ele ser levado cativo, né, aos 30 anos, e é ali que se iniciaria então o seu sacerdócio, que se inicia então o seu ministério como profeta. O livro todo tem 48 capítulos, o capítulo-chave é o capítulo 39, quando Deus determina que tudo será feito novo. E essa é a grande mensagem do livro de Ezequiel. Deus fará novas todas as coisas. Não importa as situações difíceis, as lutas, os problemas que você enfrente, Deus, ele faz novas todas as coisas. O tema central do livro é justamente os avisos sobre a rebeldia da nação e a restauração que virá através do Messias, o reino que virá. Virá um reino, e o rei que trará esse reino fará tudo novo. E esse rei que nós sabemos é o Senhor Jesus. Jesus, então, é a glória de Deus no livro de Ezequiel. E glória de Deus, que é um termo que vai se repetir várias vezes no livro de Ezequiel, vem da palavra hebraica kavod. Kavod significa pesado, algo pesado. Por exemplo, é uma palavra que é dirigida a quem enriquece. Quando diz que, por exemplo, no texto sagrado, quando diz que Isaac cresceu muito, prosperou, ficou riquíssimo, a palavra usada é kavod. Quer dizer, ele tinha muito peso, né? Ele passou a ter peso, influência, autoridade. E é justamente essa palavra que é traduzida na Bíblia por glória de Deus. A glória de Deus é a autoridade, a força de Deus. Deus traz força. Lembra do nome do profeta Ezequiel. No capítulo 1 ao capítulo 32, nós vamos ver a primeira parte do livro, que fala sobre os avisos e consequências da rebeldia. É quando acontece o cerco, a invasão e o exílio babilônico, né? Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos ver várias acusações contra Israel e a eleição de Ezequiel, quando Deus então o elege para ser profeta. No capítulo 1, ele tem a sua primeira visão da glória de Deus, da kavod. Ele vê ali uma carruagem de glória, né, os serafins, que formam ali uma carruagem. São 4 seres, e em cima desses 4 seres, uma plataforma onde está ali o trono de Deus e a sua glória. Então, é como se fosse uma carruagem real, né, que está no templo de Deus. Do capítulo 4 ao capítulo 5, nós vemos as representações simbólicas sobre o exílio. Do capítulo 8 ao capítulo 11, nós vemos que depois de um ano dessas primeiras visões,
Ele vai ter então a visão da corrupção que estava acontecendo dentro do templo pelos sacerdotes. Então Deus faz com que ele entre nas recâmaras do templo e ele vê ali toda a condição espiritual dos sacerdotes. No capítulo 11 especificamente ele vê a promessa da troca de um coração de pedra por um novo coração. Deus faz tudo novo. Deus retira então a sua kavod, sua glória do templo e vai em direção à Babilônia, onde estavam os cativos babilônicos. A Babilônia vem, invade Jerusalém, leva os cativos, então a glória de Deus deixa o templo e vai com aqueles que são fiéis a ele, mesmo que eles estejam exilados. Isso nos mostra que mesmo nos tempos de angústia, de dor, mesmo que você esteja passando situações difíceis, momentos difíceis, se você é fiel a Deus, pode ter certeza, a glória de Deus vai estar com você. Do capítulo 12 ao capítulo 24, nós vemos um julgamento de Deus sobre Israel e vão acontecer aqui várias parábolas. Ezequiel vai trazer várias parábolas sobre a rebeldia de Israel e Deus chega a dizer ainda que Noé, Daniel e Jó orassem por este povo, ainda assim eu não os ouviria. Então você vê que Ezequiel ele é contemporâneo do profeta Daniel e Deus chega a usar Daniel como referência, o profeta Daniel como referência. No capítulo 24 nós vamos ver a morte da esposa de Ezequiel, que também é um evento profético. A esposa do profeta representa Israel. E é interessante que Deus trata a esposa de Ezequiel como o desejo dos seus olhos, o desejo doce dos seus olhos. A palavra que Deus usa aqui para se referir à esposa de Ezequiel mostra o carinho, mostra, digamos assim, a proximidade que Ezequiel tinha com a sua esposa. Era um relacionamento muito abençoado, um relacionamento feliz, mas que se torna triste devido à perda. E é exatamente essa mensagem que Deus traz através da vida do profeta para o povo de Israel. Essa é a dor que Deus está sentindo pelo fato de Israel ter abandonado. É como se é a dor de um marido que ama a sua esposa e que perde a sua esposa. E então Deus diz para Ezequiel, Ezequiel, e não lamente essa perda, não lamente essa dor. Não pranteie essa dor. E é justamente isso que o povo de Israel deve fazer, porque eles tinham a glória de Deus, eles enxergavam a glória de Deus como o templo, né? O templo para eles era a glória, mas a glória não era o templo, a glória era a presença de Deus, era a palavra de Deus, era viver com Deus, né? E eles perdem isso porque eles se afastam de Deus, e eles se garantem pelo templo. Mas Deus está dizendo, olha, não é a parede, não é o prédio que garante a minha glória. O que garante a minha glória é vocês estarem comigo, terem um relacionamento comigo. E é justamente o que o povo tinha deixado de fazer. Do capítulo 25 ao capítulo 32, nós vamos ver o julgamento sobre as nações, não só o povo de Israel, mas todas as nações. No capítulo 33, Jerusalém cai finalmente, então o templo é destruído, e Ezequiel acaba recebendo essa notícia, e então vem uma nova mensagem. No capítulo 34 ao 37, Deus traz a mensagem de esperança, o renovo que vai vir através do Messias, e ele vai trazer um novo coração e um novo espírito. Justamente no capítulo 37 ele fala do vento que traz vida, o espírito. Vento em hebraico é ruach. Ruach também é vento, sopro, fôlego. O vento que traz vida e que nos remete lá a Gênesis capítulo 2, na criação. Lembra que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a terra era sem forma e vazia, mas então no capítulo 2 Deus faz então com que tudo venha a existir. E é exatamente isso que Deus está dizendo no capítulo 37 de Ezequiel. Do capítulo 38 ao 39 nós vamos ver a esperança para todos os povos, não somente para Israel, mas para todos os povos, e traz então a personificação do mal através de Gog e Magog, que é uma profecia para o fim dos tempos. Depois no capítulo 40 ao 48, nós vamos ver uma esperança para toda a criação, não só para os povos, mas toda a criação será restaurada. Deus fará novas todas as coisas. E no capítulo 40 ao 46 nós vemos um novo templo, quer dizer, um novo culto, uma nova fé, e que nós vemos aí a figura do cristianismo. Jesus vem, ele traz o renovo, ele é a raiz de Davi, e ele traz então um novo culto, uma nova maneira de falarmos com Deus. Ele rasga o véu e agora nós temos acesso direto a Deus. É justamente isso que fala o novo templo. A kavod, a glória de Deus volta para este templo, que é a fé, que é a fé genuína. E do capítulo 47 a 48, nós vamos ver um rio que sai do altar e que vai até o Mar Morto trazendo vida. E é uma profecia que inclusive se cumpriu recentemente. Nós vimos notícias de Israel, e que ali a região do Mar Morto, que é uma região muito rica em sal,
Então uma região morta praticamente começou a florescer. E é justamente o que está profetizado em Ezequiel no capítulo 48. Um novo Éden, um novo jardim, aquilo que estava morto recebendo vida. E é isso que Deus faz quando Ele nos traz força. Se você estava morto, Ele te traz vida. Se você estava caído, Ele te levanta. Se você estava fraco, Ele te fortalece. Que a bênção de Deus, que o renovo de Deus, que Deus faça novas todas as coisas também na sua vida em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.